17 horas aqui no canal da UBA Oficial. Obrigado aí a 21 pessoas assistindo. Chegaram em cima da hora. Muito bem, obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando em mais uma live aqui do canal da UBA Oficial, UBA Imobifog. E hoje, pessoal, temos o prazer de entrevistar, ouvir Catarine Emanuele Klitzky. É assim que se pronuncia, Emanuela? Ou Catarine? Emanuela, Catarine Emanuela. Catarine Emanuela. Tem alguém que chama você só de Emanuela? Porque suponho que Emanuela seja nome, não sobrenome. É nome. Eu tenho alguns amigos, assim, de quando eu estava em Fortaleza, que eles acabavam também me chamando de Manu, mas não é muito comum, não. Mas, de qualquer maneira, os dois nomes são muito bonitos. Catarine e Emanuela são muito bonitos, né? Então, muito obrigado por dedicar aí uma parte do seu precioso e ocupadíssimo tempo, como veremos, uma menina muito ocupada, né? Então, está nos cedendo aqui um pouco do seu tempo para compartilhar conosco e com vocês que estamos assistindo aqui esta entrevista desse professor que está virando aqui um Bial, entre aspas, né? Então, Catarine falando com Canale, e não com Bial, né? Certo? Olha, mais um tempinho aí, você vai ver. O Bial vai querer entrevistar a Catarine também, tá? Então, começando de fato, Catarine, vamos dizer ao povo que está nos ouvindo, onde você nasceu, se você ainda mora onde você nasceu, diga para nós aí, onde você estudou os seus 5 primeiros anos, que é do ensino fundamental, entendeu? Que geralmente estudamos bem pertinho de casa, quando a gente está aí, né, na primeira parte, né, do fundamental. Então, que cidade você nasceu, estudou, que escola você estudou, como é que foi o seu ensino fundamental 1? Claro, com certeza. Eu sou de uma cidadezinha bem pequenininha no interior de Santa Catarina, com cerca de 35 mil habitantes, o nome dela é Timbó. A minha família toda mora aqui, então acaba que eu tenho muitos vínculos aqui. Eu atualmente estou morando aqui também por causa da pandemia, mas eu estudo em Atlanta, nos Estados Unidos. O meu ensino fundamental todo eu estudei em escola pública, na Escola Municipal Padre Martinho Stein, que era uma escola a cerca de 4 quilômetros de distância de onde eu moro. E lá eu sou muito, muito grata à escola e à coordenação, porque eles me introduziram para as Olimpíadas Científicas, que foi onde boa parte da minha cabeça e da minha mentalidade para o mundo científico se desenvolveu. Então, os seus 5 primeiros anos foi na cidade de Timbó mesmo, certo? Isso, né? Eu estudei desde o 3º ano do ensino fundamental até o meu 9º ano nessa mesma escola. Então quase todo fundamental foi na mesma escola, aí de Timbó, escola pública, imagina? Sim, municipal. É mesmo? Escola municipal, muito bem. E na escola municipal, você teve algum contato com as Olimpíadas Científicas ou não? Eu tive, sim. O meu primeiro contato com as Olimpíadas, na realidade, não foi com a OBA, foi com a OBMEP. Então, eu participei da OBMEP desde o meu 6º ano, fiz no 6º, 7º, 8º e 9º. E através do desenvolvimento que eu tive com as Olimpíadas na matemática, tanto essa quanto a Olimpíada Regional, eu acabei descobrindo um pouco mais desse mundo das Olimpíadas Científicas e no 9º ano foi quando eu conheci a OBA. E na OBMEP, você chegou a ganhar alguma medalha ou fez assim, só por fazer, porque a professora obrigava, porque a diretora obrigava? Você conseguiu alguma coisa na OBMEP? Conta para nós. Então, Canalha, uma coisa que sempre foi assim muito de princípio para mim, eu nunca faço as coisas por fazer. Se eu faço alguma coisa, eu sempre procuro fazer bem feito aquela coisa. Então, quando eu soube das Olimpíadas Científicas, principalmente da OBMEP no começo, eu me dediquei bastante, estudei para essas provas realmente, e foi uma evolução gradual. Então, eu ganhei todas as possíveis premiações que podem existir na OBMEP, eu ganhei menção, bronze, prata e ouro. Participei de programas como o PIC, Encontro do Tal de Hilbert, Cerimônia Nacional, passei por tudo mesmo, assim. Bom, sem dúvida, do 1º ao 9º ano, você já ganhou toda a coleção de medalhas da OBMEP, né? Ganhou a coleção toda, né? Ouro, prata e bronze, né? É uma dessas que estão na parede aí, essas daí não são? A OBMEP está aí na parede? Essa daqui foi minha medalha de ouro da OBMEP. Muito bem, muito bem. Muito bem, parabéns, que é de escola pública, porque você estava estudando numa escola pública, né? E são 3 fases do OBMEP, se eu não me engano, né? Tem uma fase na escola,
depois tem outro em outro lugar? Como que é mesmo? Explica rapidinho. A UBMEP, pelo que eu me lembro, são 2 fases. Então, a primeira fase, ela era de assinalar, era dentro da escola mesmo. E a segunda fase, passavam, acho que, 5 alunos por nível. Isso dependia do número de alunos da escola. E daí, esses alunos, eles faziam a prova num polo, que era geralmente na sua cidade. Então, era um polo em que todas as escolas, todos os 5 alunos selecionados das escolas participavam. Muito bem. Em paralelo às suas atividades aí na escola, você chegou a participar de grupo de escoteiro? Porque eu fiquei sabendo que você é muito ativa em termos de escoteirismo também. Exatamente. Eu sou muito, muito ativa dentro do escotismo. Eu faço parte do escotismo desde meus, acho que, 8, 9 anos de idade. Então, são mais de 10 anos já. E é uma coisa que, para mim, foi muito, muito importante, porque eu desenvolvi muito dos meus valores e da minha parte de aprender fazendo, que é um dos principais aprendizados que a gente tem dentro do escotismo, desde pequenininha, assim. E o espírito escoteiro em si já vem mesmo desde que eu nasci, porque meu pai, ele foi escoteiro quando ele era jovem, então é uma coisa assim que eu já nasci no meio dessa energia. Eu nunca fui escoteiro, mas sempre morri de inveja daquele garoto que participava lá do grupo de escoteiro, todo formizados, com aquele lenço aqui, boné e tal, né? E faziam atividades com os seus instrutores, né? Muito, muito bacana. Tem patentes dentro dos escoteiros? Você chegou a virar sargento, coronel, essas coisas? Como é que é? Sim, dentro do escotismo nós temos um pouco dessas patentes e subdivisões. O escotismo, basicamente, ele se divide em níveis de idade. Então, por exemplo, os pequenininhos, que são as crianças de 7 a, acho que 9 a 10 anos, elas fazem parte dos lobinhos. Então, eu fui lobinha, entrei como lobinha, e dentro de cada ramo, você pode se desenvolver através das progressões, especialidades que você conquista. Eu acabei conquistando o Cruzeiro do Sul, quando eu era lobinha, que é o grau máximo que você pode ter dentro desse ramo. Depois eu virei escoteira com 11 anos de idade, fui escoteira até os meus 15 anos de idade, que é outro ramo. Então, dentro do ramo escoteiro, a gente também tem esse desenvolvimento das especialidades e progressões. Eu consegui novamente o grau máximo, que era o Lis de Ouro. Depois eu virei sênior, no caso guia, porque guia são as meninas e sênior são os meninos. E novamente eu conquistei o grau máximo, que foi o escoteiro da pátria, e agora eu sou pioneira, onde o desenvolvimento principal é servir a sua comunidade. Epa, fiquei sem o som aqui. Canali? Oi? Sim, agora ouvi. Tá. Desculpa. Cliquei sem querer aqui, aí fiquei no YouTube, desculpa. É esse negócio de colocar o zoom em cima do YouTube. Aí eu fui dar uma olhada aqui no chat, cliquei em alguma coisa ali, e é isso aí. Perfeito. Olha, isso quer dizer que participar de grupos de escoteiros é muito bom, né? Porque dá espírito de liderança, trabalha em grupo, aprende muitas coisas. Tá vendo? Eu perdi por não ter feito parte de nenhum grupo de escoteiros. Mas é que meu pai não foi escoteiro, minha mãe não foi escoteira. Eu acho que não tinha nenhum grupo de escoteiro por perto onde eu pudesse participar, lá na roça, na cidade de Getulina, que aliás teve um terremoto outro dia, tá? Lá na minha cidade, Getulina. Estudei lá todo ensino fundamental, até o 4º ano, né? Aí cheguei de lá com 10 anos. Aí fiquei sabendo que teve um terremoto lá. Incrível, né? Terremoto no Brasil, né? E pandemia, né? Tá uma coisa, né? Muito bem. E aí, no final do ensino fundamental, então, no 9º ano que você participou da OBA pela primeira vez, você falou? Foi isso? Isso, foi no 9º ano, quando acabou mudando os meus professores, uma boa parte deles se aposentou. Então, eu tive uma troca de professores, e um desses foi a professora de geografia, a qual, quando ela veio para o meu colégio, ela já tinha tido contato antes em outras escolas com a OBA, e ela aplicou a prova. Mas tem que dizer o nome dessa professora que te lançou aqui nos nossos braços, no braço da OBA. A Elisângela. Elisângela, é isso aí, né? Pois é, são professoras assim, que dão oportunidade aos alunos, né, de experimentarem, né, outras ciências, como no caso, saiu da matemática, veio para a OBA, show, OBA mais legal, né? É isso aí, né? Pois é, muito bom. A gente agradece muito a esses professores, né, que formados em geografia, né? São professores de geografia, Sim, né? Exato. E, no entanto, abriu as portas da astronomia para os alunos.
tem muitos professores que se sentem assim um pouco inseguros, né? Não é a área de formação deles, então acham que os alunos vão sair mal e aí vai pegar mal para ele, porque ele, né? Mas não, a prova da UBA é fácil. Não é fácil de fazer a prova da UBA, Catarina? É fácil, Com não é fácil. certeza. Se você estuda um pouquinho, faz as provas antigas, você consegue se dar bem na Olimpíada. É o que eu sempre falo aqui. A gente escreve toda a resposta da UBA está dentro da pergunta. Isso é uma coisa que eu acho muito bacana assim, canalha. Eu fiz muitas Olimpíadas durante o meu ensino médio, ensino fundamental, desde matemática, física, química, robótica, astronomia. E uma coisa que eu percebo muito diferencial da OBA, que para mim foi muito importante, assim, principalmente no começo, é que diferente das outras Olimpíadas, a OBA ela não é uma Olimpíada que ela visa só ver quem é o melhor, mas ela visa fazer com que os alunos aprendam com a prova, aprendam astronomia, que eles se interessem por essa ciência. Isso eu acho uma coisa muito bacana, porque eu vejo muitos amigos meus que também fizeram Olimpíadas científicas, que por vezes, porque eles foram mal numa primeira prova de Olimpíada que eles fizeram, não conseguiram se dar bem tão como talvez alunos de colégios que tiveram um pouco mais de preparação, eles simplesmente se desestimularam ali logo no começo. Então, eu acho isso uma coisa muito bacana da OBA, porque ela realmente procura fazer o papel científico aqui no Brasil e fazer com que mais jovens tenham acesso a essa ciência. Sim, de fato, esse é o nosso objetivo. Não é verificar quem é que sabe mais de astronomia lá no ensino fundamental. A gente quer colaborar com o trabalho do professor, entendeu? Despertar a curiosidade do aluno, ensinar alguma coisinha a partir das próprias perguntas, a partir das respostas, ensinar o professor também, que não é obrigado a saber tudo, muito menos a astronomia, que não é a área de formação dele, né? Então, nosso objetivo é interagir com as escolas, com os alunos, com os professores, né? Mandar uma atividade prática, etc. E tal. Mas última perguntinha sobre o seu ensino fundamental, para depois a gente ir para o seu ensino médio. E como que era, digamos assim, o ambiente olímpico na sua escola lá do ensino fundamental? As crianças todas gostavam de participar? Tudo bem que eram pequenininhas, né? O professor tinha que empurrar um pouquinho, assim, né? Mas aí quando você recebia medalha, era só você que recebia medalha, outros coleguinhas recebiam também, aí todo mundo ficava empolgado, assim, felizes, querendo participar. Como que era o ambiente olímpico na sua escola do ensino fundamental? Então, a minha cidade aqui, quando eu comecei com as Olimpíadas Científicas, nós não tínhamos nada de cultura de Olimpíadas. Então, basicamente, eu fui uma das pioneiras nesse ramo das Olimpíadas Científicas aqui na minha região, que realmente fez a parte de divulgação dessas Olimpíadas e do impacto que isso pode ter para a gente. Então, como consequência, bem no começo, quando eu fazia as Olimpíadas, eu não tinha muito apoio assim, não. O que eu tinha era um coordenador de escola, coordenador pedagógico, que às vezes me entregava um livro, um banco de questões para eu resolver, mas não tinha nada de preparação de aula, grupos de treinamento de Olimpíada, uma coisa que eu vejo hoje já ser muito mais frequente aqui na minha região, eu fico muito feliz por isso. Então, uma coisa que eu queria muito dizer para todos vocês que estão ouvindo, principalmente, é que se vocês têm interesse pelas Olimpíadas, mas vocês veem que talvez não tem tantas pessoas na sua região, não tenham medo, conversem com a gente, pode falar comigo, mandar um e-mail, mandar um Instagram, qualquer coisa, que eu posso super dar o apoio para vocês, porque eu passei por boa parte disso também. E não desistam, sabe? Porque as Olimpíadas Científicas é uma coisa que transforma muito, muito, muito sua vida e sua visão de mundo. Então, mesmo não tendo tido tanto apoio assim no meu ensino fundamental, eu creio que, para o momento, para as condições que nós tínhamos, eu tive um suporte gigantesco da minha coordenação em me estimular e dizer: não, Catarina, vai lá, estuda, tenta, se você tiver uma dúvida, tira aqui com o professor, na hora de corrigir provas e coisas assim. Então, foi bem bacana nesse sentido. Muito bem. Aí você terminou o seu ensino fundamental na escola aí de Timbó, né? E aí você tinha que ir para o ensino médio. Você foi para o ensino médio na mesma cidade de Timbó, ou você teve que sair da cidade porque tinha outros colégios em outro lugar, seu pai mudou? Onde foi o seu ensino médio? Então, meu ensino médio ele foi basicamente dividido em duas partes. A primeira parte foi o primeiro ano do ensino médio e a segunda foi o segundo e terceiro ano do ensino médio. Aqui na minha região é uma coisa que a gente tem bastante costume, as escolas particulares, que são umas 5 escolas que nós temos basicamente,
elas costumam fazer um processo seletivo para dar bolsas de estudos para alunos de escolas públicas. Então, eu me inscrevi em todos esses processos dessas escolas, acabei sendo selecionada para alguns, mas optei por estudar o meu primeiro ano de ensino médio no Colégio Bom Jesus, em Blumenau, que é uma cidade cerca de 40 quilômetros aqui de onde eu moro. Então, eu fui para lá, eu ia todo dia para a escola e voltava. E lá eu já tive um pouco mais de suporte para as Olimpíadas, em que eu comecei a conhecer outras Olimpíadas, como biologia, Olimpíada, até de astronomia. Eu tinha um professor de física, o Andrei, que ele ajudava, resolvia provas antigas com a gente, em dias de tarde, depois da aula. Então, foi um pouquinho diferente nesse sentido. E daí depois, por causa... Oh, pode falar, Canalha. Não, então muito bom, que aí você já foi num colégio que já tinha um pouco mais lá de professores de física e tal, claro, tem muita familiaridade, né, com astronomia, então já te ajudou um pouquinho, né? E aí você fez a prova da UVA quando você já estava no primeiro ano do ensino médio também, ou não? Sim, sim. Quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio lá, e eu já tinha um pouco mais essa visão de conhecer outras Olimpíadas, porque eu já tinha visto que não era só matemática, tinha astronomia, então como tinha astronomia, muito provavelmente existiam outras Olimpíadas também. Então eu acabei fuçando na internet mesmo quais Olimpíadas existiam, de quais áreas, falei com um monte de professor, me inscrevi em tudo quanto é Olimpíada que dava, e naquele ano eu acabei conseguindo ficar em primeiro lugar estadual na Olimpíada de Química e na de Física. Entrei para algumas seletivas de Olimpíadas Internacionais, mas eu não entrei para a seletiva da Olimpíada Internacional de Astronomia naquele ano. E aí, o que foi que aconteceu na sua vida que levou você de Blumenau para Fortaleza, no Ceará? Isso, O que então... foi que aconteceu? Conta para nós. Essa história é um tanto até engraçada, porque o que aconteceu basicamente foi que eu fui fazer a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Física em Joinville, eu acho. E minha mãe ela foi me levar também, porque eu era a única menina, a única estudante que tinha passado lá de Blumenau. Então eu fui até Joinville, minha mãe teve que me levar de carro. E quando eu cheguei lá, minha mãe não tinha o que fazer, então ela ficou lá fora sentada conversando com os outros pais, e alguns pais tinham conversado sobre: nossa, caraca, existem colégios aí pelo Brasil, em São Paulo, em Fortaleza, que eles têm um baita resultado nessas Olimpíadas de Física, e falaram alguns nomes, assim, minha mãe ficou interessada, ficou interessante. E quando eu saí dessa Olimpíada, falei com a minha mãe: caraca, essa prova estava um pouquinho difícil, assim, tinha bastante coisa que eu ainda tenho para aprender em física durante o meu ensino médio. E eu fiquei... ela falou assim: por que você não manda um e-mail para os coordenadores desses colégios pedindo uma bolsa de estudos ou alguma oportunidade de estudar lá e se preparar para as Olimpíadas Científicas, para o ITA, que era alguma coisa que eu tinha por objetivo naquele momento, ou quem sabe até estudar no exterior. Eu falei: tá bom, vou mandar. Então eu peguei, simplesmente cheguei em casa, escrevi um e-mail, botei meu currículo, minhas premiações científicas e mandei para os coordenadores de vários colégios: Etapa, Objetivo, Farias Brito, Aritzá. E acabou que alguns colégios me chamaram, fui visitar os colégios, mas no final eu acabei optando pelo Farias Brito para estudar lá. Isso é no Ceará. Você saiu, então, de Timbó e foi a 3.500 quilômetros. Aí sua mãe não foi junto com você, ou foi? Ou lá o Não. pessoal te deu uma mãe, assim, de aluguel para tomar conta de você, porque você tinha o quê? Uns 15, 16 anos quando você foi para Eu lá? tinha 15 anos. Esse foi um processo até um tanto um baque, porque eu mandei o e-mail, assim, cheguei em casa e mandei o e-mail simplesmente, e depois eu contei para meu pai: pai, eu mandei um e-mail lá para tal colégio, para minha mãe também. E eles ficaram tipo: tá. E ninguém estava esperando uma resposta, mas a resposta veio de forma positiva. Então a gente ficou: meu Deus do céu, e agora? Isso já era assim, novembro daquele ano. E as aulas começavam em janeiro. Então foi assim, super, super corrido. E foi assim, em questão de um mês eu ser aceita nessas escolas e tá dizendo tchau para sempre de morar em casa. Então foi um baita baque, assim, para mim no momento. Mas até a experiência de ter sido escoteira me ajudou pra caramba, porque lá tem toda a questão de você acampar, ir longe, já acampei em várias partes do Brasil. Então você acaba criando um pouco de Autonomia. autonomia, exatamente. Então me ajudou pra caramba. Mesmo que eu não tinha meus pais lá, não tinha família, eu tinha um ou dois amigos que já estudavam lá, mas a coordenação do colégio lá do Farias Brito super me ajudou sempre, em todos os momentos. Assim, foram
pais e mães para mim, assim, quando eu fiquei doente, estavam lá todo dia cuidando, então foi assim super, super bacana. Então, e aí você foi para lá com bolsa, é claro. E isso foi porque você tinha um currículo cheio de medalhas pendurada na parede aí, que você colocou no seu currículo, e aí, é claro, eles te convidaram em função do seu desempenho escolar e não porque você mandou a sua foto que você era muito charmosa e tal, né? Exatamente, Canalha. Foi assim, Muito realmente bem. eles procuravam pessoas que tinham potencial para poder trazer bons resultados para o colégio. Sim, eu me lembro quando eu estava no ensino médio, eu comecei a estudar inglês. Você estudou inglês desde do sua pré-escola ou no ensino médio? Quando é que você começou a estudar inglês? Que é uma coisa tão importante quanto falar português, né? É falar inglês, né? E aí? Exatamente. Então, minha história com o inglês é até um pouco engraçada, mas assim, diria que 70% do que eu sei de inglês hoje é por causa do meu pai. Meu pai ele tem muita relação com o Rotary Internacional, então ele foi coordenador distrital de programas de liderança como o RILA, foi coordenador também de processos de intercâmbio do Rotary aqui no nosso distrito. Então, acabava que muitas pessoas que faziam intercâmbio acabavam passando finais de semana ou até algumas semanas aqui em casa. E eu era pequenininha e tinha que me virar para falar com as pessoas, porque estava eu e eles, porque meus pais iam trabalhar. Então, foi uma coisa assim, dá um jeito, sabe? Vai se comunicando um pouco aqui, um pouco lá. E depois também com as outras experiências que eu tive através dos meus pais, mas eu nunca cheguei a fazer assim aula mesmo. Então, uma boa parte do que eu aprendi foi pesquisando por mim mesma, livros, lendo, ouvindo, estudando, assim, correr atrás mesmo. Quando você quer, você tem que correr atrás. Muito bem. Aliás, estou vendo aqui que o seu pai está assistindo aqui, claro, a entrevista da filha dele, é o Marcos Ricardo Fitzke, né? Falando, obrigado, Canário, obrigado, Eugênio, né? Todo carinho com a Catarina e tal, né? Ok, um abração aí, seu Marcos. E temos aí Isa, Ingrid, Arié, menino, mas não entendi. Tá ok. Mas aí você foi então para Fortaleza, Ceará, belas praias, né? Mas aí lá tinha que um ambiente olímpico assim ainda mais, digamos, propício para vocês, aí porque é um colégio, se eu não me engano, que participa de tudo quanto é Olimpíada, e com professor, disso, daquilo. Como é que era lá o ambiente olímpico? Havia muita pressão em cima de vocês, tem que participar, tem que ir bem. Como é que era o ambiente lá no Farias Brito, então? Então, o ambiente lá foi super, super bacana, assim, eu super agradeço o colégio por todas as oportunidades que eles me deram. Uma coisa que eu me lembro muito é que lá tinha bastante divisão e um pouco de rixa entre as Olimpíadas. Então, por exemplo, eu estava na seletiva de matemática e de química. Então, as pessoas me olhavam com uma cara matemática e química, uma coisa muito diferente da outra. Uma é biológica, a outra é mais matemática pura. Então, acabava que eu ia para as duas aulas, mas eram assim, o grupo da matemática e o grupo da química. Então, tinha essa rixa. Na época eu também não estava ainda na seletiva da Olimpíada Internacional de Astronomia, porque eu não tinha passado no meu primeiro ano, então quando eu fui lá para o meu segundo ano eu não entrei. Mas eu fiz todas as Olimpíadas, assim, o colégio me inscrevia em tudo quanto é Olimpíada, eu avisava, vai ter tal Olimpíada semana que vem. Eu, beleza, vou estudar, assim, dava uma lida nas provas anteriores, fazia, nem sempre me dava bem, biologia, por exemplo, nunca passei para a segunda fase, Eu mas também não. nem não dá para ser bom em tudo, não é mesmo, caralho? E daí foi bem, bem bacana, assim, essa parte. Mas lá eu tive muito, muito apoio. A gente tinha, paralelo ao nosso ensino médio, a gente tinha aulas de Olimpíada. Então, a gente tinha professores especializados, como foi o Eliomase, por exemplo, na astronomia, que eles eram contratados pelo colégio só para dar aulas de Olimpíada para a gente. Então, no período contra as aulas, contra a turma, por exemplo, eu tinha aula à tarde. Então, no período da manhã, todos os dias, eu tinha aulas de Olimpíada. Então, era uma preparação assim bem mais intensa do que eu já tinha tido antes, principalmente por antes ter sido só eu, e ali agora eu tinha suporte de professores, de coordenação e também de colegas de sala. Muito bem. E agora vamos então falar da OBA mesmo. E aí você, lá no Farias Brito, então participou da OBA e teve notas que acima de 7 e foi convidado então para participar do processo de seleção das equipes internacionais. Isso foi no seu segundo ano, já lá no Farias Isso. Brito, ou foi no terceiro ano? Não, foi no segundo ano do ensino médio, lá no Farias Brito. Mas, assim, foi muito engraçado, porque eu fiz as provas online, assim, não sabendo quase nada de astronomia. Eu diria que
da minha turma de astronomia que estava lá no processo, eu era a que menos sabia, assim, eu sabia de constelações do Cruzeiro do Sul, só por causa do escotismo mesmo. Eu achava que as Três Marias era uma constelação. E paralaxe, eu me lembro que caiu uma questão de paralaxe na prova online. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Eu não lembro mais. Eu peguei o livro, comecei a ler, meu Deus, o que é paralaxe? Então, assim, foi uma questão de bastante sufoco. Eu fiquei super feliz quando eu passei para a seletiva online e o processo depois também. Sim, então, uma vez que ela foi bem na prova, digamos, nacional, aí obteve nota maior ou igual a 7, e ela foi convidada para participar de um processo adicional chamado seletivas online. E aí foram quantas provas online? Foram 3 provas online em datas diferentes, então era basicamente você tinha um dia inteiro para entrar no site do Astroeducadores, que é uma plataforma do Observatório Nacional. Você tinha uma senha específica para dizer que era seu login de aluno. A Catarine passou para a seletiva, então ela recebe esse código para a gente saber que é ela na hora de corrigir as provas. Então, eram 3 provas diferentes, em datas diferentes. Você tinha cerca de 2 horas para resolver, em média de 15, 20 questões, eu não me recordo exatamente o número. E daí, nessas provas, você resolvia elas e mandava, e tinha as 2 horas, tinha que encaminhar, e daí você tinha depois a próxima fase para saber. Sim, mas aí tinha, sei lá, uns 1.000, 2.000 alunos fazendo essas provas online. E aí os melhores dessas provas online foram convidados, uns 150, 200, para uma bateria de prova presencial na cidade de Barra do Piraí. Aí você foi para Barra do Piraí fazer as provas presenciais. Exatamente. Isso foi uma das melhores experiências da minha vida, assim, porque foi uma Olimpíada muito diferente, que eu estava no processo seletivo, então, pela primeira vez eu estava com gente do Brasil inteiro fazendo o processo seletivo, foi super, super bacana. Rolava um pouco daquela rixa, assim, caraca, Farias Brito, Farias Brito, Oritsá, Farias Brito, etapa, sempre rolou. Então, eu ficava de olho neles, uma das minhas colegas de quarto era daquele colégio, eu ficava assim, olhando antes de ela dormir, meu Deus, que livro será que ela está estudando para revisar? Eu ficava assim, foi super bacana. Mas eu fiz muitas, muitas amizades em Barra do Piraí, foi uma experiência muito legal. Além de ser um lugar maravilhoso, Barra do Piraí, nossa, assim, Eu muito, também muito gosto. show, canalha. Comida de lá, então, nossa, que maravilha. E as provas também foram muito bem elaboradas. E a gente teve até a sorte no meu ano, eu lembro, de acho que pela primeira e única vez na seletiva presencial, a gente ter tido prova de observacional mesmo, com laser, apontamento, porque sempre quando a gente costuma ir para lá, acaba fechando o tempo, mas no meu ano deu certo. Ah, que bom, é raro mesmo. Bem, aí terminada essa prova presencial, que tinha lá uns 180, 200 alunos, foram selecionados uns 40 destes, e você entrou dentro desses 40 para o processo seguinte. Como é que foi o processo seguinte? Então, naquele ano, inclusive, foi menos do que 40, eles selecionaram acho que 27 alunos só, então foi super, super acirrado. Mas eu me lembro que quando saiu o resultado, eu não acreditei no começo, porque eu fiquei muito apreensiva. Caraca, mas eu fui muito mal nessa prova, eu tirei uma nota muito baixa. Não sabia a prova de construção de gráfico. Nossa, eu fui muito mal naquela prova, eu não sabia fazer a reta com a calculadora ainda, então liguei os pontinhos mesmo, assim, mas eu me lembro que daí ficava aquela apreensão também de, caraca, mas qual constelação você colocou no planetário? Qual era aquela estrela? Qual era o objeto Messier? Mas quando saiu o resultado e eu vi meu nome lá, eu fiquei, não acredito, como assim eu passei? Eu fiquei muito, muito, muito feliz. E comecei a estudar pra caramba depois de lá, assim, me dedicar mesmo pra Olimpíada. Então esse é um processo longo, como vocês estão vendo. Foi feita a prova nacional, depois foi feita provas online, depois, né, a presencial. Dessa presencial, depois teve 2 vezes em que vocês foram reunidos nas seletivas lá em Vinhedo, né, perto do observatório da USP. E aí toda uma semana, né, cada vez, aí fizeram prova em cada uma dessas 2 vezes. E aí você ficou entre os 10 melhores daquele grupo de 25. Significava que você ia para qual Olimpíada, então, internacional? A latino-americana. Que ocorreu aonde? Foi no Paraguai, no meu ano. Muito bem, pois é. Então foi um processo bem trabalhoso. Você começou quase que lá de baixo, com baixas notas, digamos assim,
baixas no seu conceito, é claro, né? Mas que estava acima do nosso mínimo aqui. E aí foi subindo, subindo, subindo e chegou a ficar na equipe que foi representar o Brasil na Olimpíada Internacional, Olimpíada Latino-Americana, no Paraguai, em 2018, certo? Exatamente. Uhum. E Isso. até voltando um pouquinho ainda sobre o processo seletivo para a galera que está fazendo agora ou tem interesse em fazer, não desistam assim se, por exemplo, primeira fase vocês tiram nota baixa, porque são a seletiva, os treinamentos são divididos em duas partes, né? E lá zera tudo. Então, Barra do Piraí acabou e começa tudo de novo do zero o processo seletivo de divisão. E uma coisa que, assim, foi muito chocante para mim, porque eu tinha ido muito bem em Barra do Piraí, então eu fiquei com um pouco daquele negócio, vou ir bem, né? Vou estudar, mas vou ir bem. E eu fiquei super nervosa na minha prova do primeiro treinamento, porque mudou um pouco o modelo, geralmente era estilo OLA, mas ficou estilo IOA. E aquilo me deixou muito mal colocada, assim. Eu lembro que dos 27 alunos, eu acho que eu tinha ficado em 26º, assim, no primeiro treinamento. Então, no segundo treinamento, eu dei um gás muito forte, assim, eu realmente estudei pra caramba, fiz todas as provas antigas, fiz provas de outros países, peguei livros, inclusive o Carol, eu fiz todo ele. E daí eu acabei conseguindo, no final, me selecionar para a Olimpíada Latino-Americana. Então, assim, não é um resultado que vai dizer se vocês vão ou não. Se dediquem sempre, continuem nesse ritmo que vocês conseguem. E como que foi a sua participação nessa Olimpíada Latino-Americana no Paraguai? Como é que foi a experiência lá? Foi uma experiência muito, muito bacana, assim. Foi, na minha opinião, foi uma das mais diversificadas OLAs que já existiram. Tanto por ter sido super diferente, que a gente chegou em Assunção. E, não, na realidade, tudo começou aqui no Brasil, né? Quando nós tivemos alguns imprevistos com um dos nossos membros do time que acabou ficando no Brasil e a gente tinha que estar lá no Paraguai. Então, começou já por ali, foi uma baita interação que a gente teve, a gente ficou muito próximo, o nosso time. E quando a gente chegou no Paraguai também, a abertura foi em Assunção, que é a capital do Paraguai, mas a Olimpíada em si, ela era em Aiolas, que é bem no sul do Paraguai, então era assim, acho que 500 quilômetros, 200 quilômetros, nem lembro, de distância, e a gente tinha que ir de ônibus, então a gente foi em 2 ônibus, então a gente já fez bastante amizades com o pessoal nesse processo de ir de um lugar da abertura até a Olimpíada. E na Olimpíada, quando a gente chegou lá também, foi uma experiência muito diferente, porque a gente ficou hospedado numa ilha que só tinha gente, então era uma ilha inteira só para o pessoal da Olimpíada, foi muito, muito bacana. Sim, e conhece e tem que falar um espanhol, é claro, porque lá não pode usar inglês, né? Porque a língua oficial é português e espanhol, né? Sim. Certo? Muito bem. E aí você voltou para o Ceará, né? No Farias Brito, e estava quando você foi ao Paraguai, você estava no segundo, terceiro ano, já estava no terceiro Estava ano, né? no terceiro ano, aham. Sim. E aí você concluiu o terceiro ano, certo? A Olimpíada foi, acho que no final de outubro, aí eu consegui Isso. as premiações de ouro, e depois eu voltei e acabei meu ensino médio em dezembro. Sim. Aí, em geral, os jovens estão numa encruzilhada. O que eu vou fazer depois? Terminou o ensino médio. Claro que a tendência é ir para o ensino superior. E aí fica aquela grande interrogação na cabeça de, de muitos alunos. O que eu vou fazer? Né? Vou para a área humanas, exatas, biológicas. Você teve alguma dúvida nesse momento de escolher qual grande área do conhecimento você queria ir? Talvez não, porque você ia bem de matemática, ia bem de astronomia, não sei o quê, de química. Aparentemente você tem um perfil aí das exatas. Mas teve alguma dúvida em qual área das exatas você seguiria depois para o ensino superior? Tive sim, assim, isso é bem comum. Eu conversei bastante com os meus pais, com a minha família em relação a isso, porque, assim, quando eu comecei com as Olimpíadas de Astronomia, foi uma coisa que mudou muito, muito, muito minha trajetória e minha visão de mundo, porque quando você começa a perceber um pouco as escalas da astronomia e entrar nesse universo fascinante, principalmente da astrofísica, que eu amo bastante, você acaba percebendo as coisas de um modo diferente. Então, eu fiquei muito curiosa por essa área, eu tive muito, muito interesse em poder causar um impacto em relação a isso, também trazer a minha marca para cá. E eu eu decidi que eu percebi que existiam muitos físicos, muitos astrônomos muito, muito bons no mundo afora.
mas que um dos grandes problemas que a gente tinha era em criar tecnologias que pudessem propiciar esses astrônomos e físicos a desenvolverem e aprovarem suas teorias. Então, o que eu decidi que eu iria fazer, eu iria ajudar a humanidade a entender melhor o universo, criando telescópios, sondas espaciais e outros equipamentos para pesquisa. Então, dentro dessa área, eu tinha um pouco de amplitude em relação a qual engenharia que eu escolheria, se eu escolheria engenharia mecânica, engenharia da computação, engenharia elétrica, engenharia aeroespacial, mas eu acabei optando pela engenharia da computação por me dar uma área um pouco maior de trabalho, de poder trabalhar tanto com equipamentos e instrumentação aqui na Terra, como, por exemplo, interferômetros, como a gente tem o LIGO ou o ALMA, quanto a gente poder trabalhar com coisas que estão relacionadas ao espaço, como telescópios, digamos, o Hubble, que todo mundo conhece. Não, com certeza. A engenharia que você escolheu está presente em todas as atividades da engenharia moderna, né? Porque tudo é feito roboticamente, não sei o quê, é tudo controlado à distância, etc. Até os médicos estão usando, né? Esse sistema de fazer operação à distância. Então, com certeza, a sua engenharia não vai faltar trabalho para você. E ainda mais se puder nos ajudar aí nas atividades espaciais, né? Uma nova área que está surgindo, né? Já surgiu, é claro, né? Mas que está em expansão e esperamos que o Brasil entre nessa área, finalmente, né? Tendo os nossos próprios veículos lançadores, né? Então você se decidiu. Tem tudo que você tinha visto, tal, vou fazer ensino nível superior na engenharia. Mas aí vem a questão. Qual universidade você quer estudar? Porque essa é a segunda questão, né? Eu quero fazer engenharia. Mas no ITA, na USP, na Unicamp, na Unesp, lá em Fortaleza, numa particular. E aí, como é que era agora a decisão de escolher em qual universidade estudar? Então, basicamente eu tinha algumas opções. O que eu pensei era ou eu fico no Brasil ou eu vou para fora. Então, na opção ficar no Brasil, eu tinha como objetivo fazer ITA ou IME. Então, se eu fosse ficar no Brasil, eu ia estudar para fazer ITA ou IME. E se eu fosse para fora, eu iria numa universidade de excelência que realmente me propiciasse esse diferencial de estar lá fora e fazer isso valer a pena. Por questões de eu ter dedicado boa parte do meu terceiro ano do ensino médio para as Olimpíadas de Astronomia, então eu estudei bastante, estava assim, desde 7 da manhã até 11 da noite, todos os dias para a Olimpíada de Astronomia. Não dava para conciliar Olimpíada Internacional, principalmente porque minha Olimpíada foi bem tarde durante o ano, com estudar para o ITA, que as duas coisas exigem muito, muito esforço e muita dedicação, muito trabalho. Então, como eu já estava com todo esse processo, já tinha feito durante 2 anos o processo de seleção para a OBA, eu falei, não vou deixar agora aqui no final isso acabar. Então, esse ano eu vou focar no meu application para os Estados Unidos. E se não der certo, eu ano que vem faço cursinho para fazer o ITA. Então, aí sua decisão foi, vou estudar fora. Foi estudar fora, exatamente. Sim. Aí costuma ter um probleminha, se o seu pai não é cheio da grana para pagar, porque lá fora as universidades são todas pagas, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Não tem universidade pública lá não, né? Tudo pago, não. né? Assim, pública até existe, mas pública nos Estados Unidos são pagas. Até as públicas são pagas. Muito bem. Aí vem a questão de como conseguir recursos para pagar a universidade, morar lá, ir para lá. E aí, foi moleza seu pai? Não, Catarina, está aqui o cartão de crédito internacional do papai, vai lá, use à vontade. Ou teve um pouquinho de dificuldade? Não, isso foi uma coisa que, assim, logo no começo a gente sabia. Eu tenho 2 irmãos gêmeos aqui em casa. Então, meus pais não poderiam simplesmente dar todas as oportunidades para mim, gastar toda a renda que a gente tinha na minha educação e não deixar nenhum recurso para os meus irmãos. Então, eu falei assim, não, se eu for estudar nos Estados Unidos, eu vou conseguir esse dinheiro para pagar a minha universidade e eu não vou deixar que vocês simplesmente não deem oportunidades para os meus irmãos. Então, foi uma coisa bem decisiva. Se eu conseguir o dinheiro até começar as aulas, eu vou. Se eu não conseguir, eu fico aqui e devolvo o dinheiro que eu consegui. Então, eu criei várias mobilizações durante aquela época. Uma das maiores que eu fiz foi a campanha da vaquinha, para conseguir arrecadar fundos para custear meu primeiro ano da faculdade. Consegui uma boa parte daquele dinheiro que eu precisava, outra parte meus pais complementaram.
E agora, recentemente, eu fui aprovada para o programa de líderes da Fundação Estudar, onde eu recebo outra bolsa de estudos que me auxilia bastante a conseguir pagar o resto dos meus estudos. Mas se eu não me engano, deixa eu ver aqui a sua vaquinha aqui. Deixa eu ver. Não, acho que eu não apaguei aqui. Eu me lembro que você fez uma vaquinha, eu até ajudei a divulgar e tal, entendeu? Mas o dinheiro que você precisava para ir era muito dinheiro e aí não era uma vaquinha, tinha que ser uma boiada. Você não conseguiu todo aquele dinheiro numa vaquinha, né? Ainda assim você teve que batalhar em outras fontes também, não é? Sim, conversando com empresários, com investidores, foi assim bastante trabalho que eu tive naquela época para conseguir arrecadar o dinheiro. Sim, é isso daí, né? O importante é não desistir dos nossos sonhos. Eu fiquei sabendo que você foi até bater na porta lá da ex-olímpica da OBA, Tabata Amaral, né? Uma deputada, você foi lá bater na porta dela, né? Não só dela, mas de vários outros deputados também, inclusive até Marcos Pontes, eu fiz conexão naquela época. Então, eu acredito assim que se você quer alguma coisa realmente na vida, você tem que correr atrás, não simplesmente esperar que os outros façam por você ou deixar as coisas acontecer como elas têm que ser. Isso foi uma coisa que eu sempre levei para minha vida, então se eu queria, eu tinha que correr atrás, importasse o que importasse, eu tinha as oportunidades, eu estava lá em Brasília naquele momento, fui em vários gabinetes de vários deputados naquela época conversar, inclusive o Marcos Pontes também, que é o ministro, e é muito disso, sabe? Se você quer, você corre atrás e você consegue. Muito bem, é uma determinação. E tanto, dá um pouco de trabalho, mas né, tem que ter cara de pau, né? e carinha bonita também, né? E objetivo, né? Firme, é isso daí, não é? E aí você foi, então, para os Estados Unidos e estudou lá um ano já, um ano que você está lá. E como que é Isso, eu o acabei meu primeiro ano de ambiente faculdade. lá? Era o que você queria mesmo? Você está decepcionada? Poxa vida, decisão errada e tal. Você já tinha ido na universidade antes para conhecer de perto, para não dar né, meter de cara logo e de repente se arrepender? Como é que está o seu ano lá? Como é que foi o seu ano lá? Então, eu não tinha conhecido a universidade antes, o que eu conhecia era pelos vídeos, pelo site, por todo o material que tinha me inteirado quando eu fui aplicar para aquela universidade, que eu escolhi Georgia Institute of Technology, também conhecida como Georgia Tech. E uma coisa que foi muito memorável para mim foi o primeiro dia que eu fui visitar o campus com meu pai. Meu pai veio comigo para me instalar nos Estados Unidos, porque eram bastante coisas que tinha que correr atrás. Plano de saúde, conta bancária, onde eu vou morar. Então, foi um processo que meu pai me ajudou bastante. E quando a gente chegou lá no campus, foi assim, eu tive a certeza de que eu fiz a melhor escolha, sabe? Foi uma energia que eu senti lá, eu e meu pai, que só eu e ele sabemos do que a gente viveu naquele momento. Então, e conforme o ano foi passando, assim, as oportunidades foram surgindo, eu fui cada vez percebendo que lá é o meu lugar e que aquele lugar, cada dia que eu passo, que eu estudo, que eu conheço mais pessoas, que eu participo das atividades, é um lugar que me surpreende cada vez mais com tudo que tem para oferecer. Bem, mas continuar estudando lá significa pagar todo ano também. E no primeiro ano, a Universidade Georgia, né, Georgia Tech não dá bolsa para alunos internacionais de fora. Mas no segundo ano, acho que ela dá se o aluno foi bem. E aí, para o segundo ano, você já conseguiu uma bolsa da universidade ou ainda vai ter que fazer vaquinha aqui no Brasil para pagar o seu recurso lá? Então, isso acabou, esse ano eu fiquei muito feliz em relação a isso. A minha universidade acaba não dando bolsas de estudos para alunos internacionais por ser uma universidade pública nos Estados Unidos. Então, ela só dá para residentes do estado, mas eu entrei com um processo para conseguir uma bolsa de estudos de lá, de 50%, então estou esperando o resultado. E eu fui aprovada, como eu já mencionei antes, no processo seletivo do programa Líderes da Fundação Estudar, que concede bolsas de estudos muito boas para os alunos, então eu vou conseguir me bancar agora. Muito bem. E aí eu fiquei sabendo que você lá não apenas se dedicou aos estudos, né? Mas que também continuou participando assim de um concurso. Que negócio é esse, você ter participado de um concurso internacional promovido pela NASA para o quê mesmo? Morar um mês lá em Marte? É isso? Conta para nós aí, que concurso foi esse? Então, essa foi uma competição que a minha universidade participou. Nós criamos um time através do SED. O nosso time tinha eu e mais 6 pessoas. Essa competição se chama RESC-ALL, é uma competição da NASA que acontece quase todos os anos, que ela tem por objetivo
criar soluções para problemas que a Agência Espacial Norte-Americana enfrenta todos os anos durante o desenvolvimento de suas missões espaciais ou de seus projetos de exploração. Então, eles lançam alguns temas. O tema que a gente escolheu foi Missão para Marte de curta duração, que são apenas 30 dias em Marte. E os jovens das universidades têm que desenvolver um projeto, um relatório completo de como funcionaria a sua missão, de criar inovações, criar novas soluções para aqueles problemas que eles já enfrentam. Isso é para a permanência de pessoas lá, não é para uma viagem de ida e volta. O projeto foi para uma permanência em Marte por uma semana, por um mês. Não. O projeto que a gente criou, basicamente, é um projeto em que você lança pessoas aqui da Terra. É uma missão assim, a missão em si, ela dura em média de 15 anos, de todo o desenvolvimento das tecnologias até voltar para cá com tudo pronto. Então, a gente tem 2 lançamentos. O primeiro lançamento, a gente manda alguns equipamentos para Marte, os equipamentos de comunicação, equipamentos de como a gente vai subir depois de Marte, para a atmosfera, para fazer as transferências depois de Hoffman. A gente mandou também os gliders de satélites para fazer pesquisas atmosféricas, para a gente já ter algumas informações quando a gente chega lá. E o segundo foguete que a gente lançaria, ele é lançado para Marte, utilizando uma transferência de Hoffman, então dura em média de 7 meses, e depois a gente fica orbitando o planeta por mais uns 7 meses, analisando os fenômenos e os padrões atmosféricos, como tempestade de areia, e também para reduzir os riscos dos efeitos da radiação que teriam nos corpos dos astronautas. Então, depois disso, a gente desceria, 2 astronautas dos 4 desceriam para a superfície marciana, os outros 2 ficariam ainda em órbita, e lá a gente desenvolveria toda a nossa missão com o uso das nossas tecnologias, como uma delas, por exemplo, é um habitat móvel, em que as pessoas não ficariam fixas em um lugar, como a casa deles em Marte durante esses 30 dias, mas que essa casa seria movida pelas pessoas que estão no espaço e os astronautas que estão na superfície coletariam amostras e procurariam por vida na superfície de Marte. Depois todos eles voltariam de Marte para a órbita de Marte, utilizando o IRSU, que é uma tecnologia que você cria o seu próprio propelente com os fenômenos, com as composições atmosféricas e poeira que nós temos em Marte, e depois nós voltamos para a Terra. Uau, são muitos detalhes, porque é uma missão completa. Exatamente, são assim 10 meses de trabalho. Caramba, e quantos alunos constituíram aí a sua equipe? Porque todo esse trabalho exige um trabalho de equipe, é claro, né? Quantas pessoas estavam na sua equipe? A nossa equipe era muito, muito pequenininha, nós tínhamos apenas 7 membros, então eram eu e mais 6, o que foi, assim, bastante trabalho para cada um. A gente se dedicava em média de 10, 19 horas por dia para o projeto, agora principalmente que a gente está de férias. Então, foi, assim, bastante trabalho mesmo, enquanto que outras equipes, por exemplo, a média eram de 35, 40 participantes. Nossa, bem, então vocês perderam feio, né? Porque eram só 7 e lá tinha equipe de 40. E aí, qual foi o resultado desse concurso, então? Já tem resultado? Tem, sim. Na realidade, nós não perdemos, nós ganhamos a competição, que foi uma coisa muito, muito bacana. Nós ganhamos 2 premiações, na realidade 3, na competição. A primeira delas foi de melhor projeto de desenvolvimento para Marte, que os outros projetos eram relacionados à Lua e à missão Artemis, que vai ocorrer em 2024. E nós também ganhamos o segundo lugar geral da competição, que nós competimos com as modalidades da Lua, as modalidades da Terra e as modalidades da Estação Espacial. Parabéns, que trabalho. A gente acabou não dizendo, mas na Olimpíada Latino-Americana você voltou de lá com uma medalha de ouro, é ou não é? Sim, acabei voltando com a medalha de ouro e com o prêmio de melhor foguete. Porque lá tem uma prova, tem 2 provas que são feitas em grupos, e uma delas é construir um foguete, garrafa PET, igual o pessoal aqui da Mostra Brasileira de Foguete. E aí, então, 3 pessoas, uma de cada país, tem que se juntar numa certa oficina, preparam uma base de lançamento, tem material lá disponível, você tem que montar a sua base, você tem que montar o seu foguete, e você tem que lançar o seu foguete e fazer ele o mais longe possível. E aí de vocês foi muito mais longe de todo mundo, por isso vocês ficaram lá com o título de campeão do foguete também? Como é que é? Foi assim, uma margem de acho que 20 metros a mais do que o segundo lugar. Nosso foguete, acho que era foguete de água, né? Então,
Acho que ele chegou em 175,3 metros, alguma coisa assim. Nossa, muito bem, parabéns. Então, o Brasil foi muito bem representado pela Catarina, lá na Olimpíada Latino-Americana, no Paraguai. E também é que não houve da organização lá a seleção a concessão do prêmio de melhor companheira. Às vezes tem, às vezes não tem, né? E o pessoal da organização não foi lá muito esperto nessa parte. Senão, certamente, a Catarina teria sido eleita pelos alunos, participantes, como a melhor companheira da Olimpíada, porque o que ela agitou, aqueles alunos todos durante as horas vagas lá, só estando lá para ver, né? Uma verdadeira líder de escoteiros, fazendo as brincadeiras de interação, distraindo, descontraindo todo mundo. Muito bem, parabéns, Catarina. Então, Muito terminando obrigada, aqui Canali. o nosso tempo, não queremos abusar da paciência da nossa audiência, né? E também não abusar demais aqui da Catarina, certo? Então, nesse momento, você está no Brasil, mas de férias da Universidade dos Estados Unidos, certo? Isso. Mas ela não continua parada. Além dessas 1000 coisas que ela está fazendo em paralelo, como uma ex-olímpica da Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronáutica Olímpica Internacional, ainda bem entendido, né? Ela também está colaborando com a comissão organizadora da OBA na seleção e treinamento das equipes que o Brasil vai selecionar e mandar para as Olimpíadas Internacionais esse ano. Sim, faz parte aí da comissão organizadora, né? Ajudando a preparar a lista de exercício, preparar a prova, corrigir lista, corrigir prova, tirando dúvidas de alunos. Aí temos uns 35 alunos que estão nesse processo aí de seleção, tudo online, né, devido à pandemia. E a Catarina e mais aí uns 8 ou 9 colegas fazem parte dessa nossa comissão ex-olímpica aqui, né? Então, Catarina, o que você poderia dizer mais aí para os nossos jovens que estão nos assistindo ou virão nos assistir, né? Para que realizem seus sonhos. Bem, o primeiro passo é ter sonhos, né? Porque tem gente que não tem sonho. Eu tenho uma pena desse pessoal que não tem sonho nenhum, que não sabe o que vai fazer no dia seguinte da vida deles, entendeu? Mas supondo que as pessoas tenham um sonho, é só seguir os passinhos aqui da Catarina, né? Mas diga um pouquinho mais aí, Catarina, o que as pessoas têm que fazer para realizar os seus sonhos? E, Canali, só antes de falar isso, eu quero super agradecer ao pessoal que está me ajudando também. E trabalhando nos Ex-Olímpicos, na seletiva das Olimpíadas Internacionais, o Carrit, a Laís, o Shell, o Bruno, o Piazza, né, o Natan, toda a galera, o Juventino, que está realmente dando gás, assim, principalmente nessa parte final, eles ajudaram muito, fizeram até um pouco mais de trabalho do que eu, enquanto que eu estava terminando esse projeto da NASA, assim, que era, como eu falei, 19 horas por dia de trabalho, então foi super intenso. E também a todas as pessoas, assim, se vocês precisarem de qualquer ajuda também, tanto com o processo seletivo da Olimpíada Brasileira de Astronomia, quanto da Olimpíada Americana, que eu também voluntario lá, pode falar comigo. E voltando um pouco para a sua pergunta agora, Canali, eu acho que sim, o primeiro passo é que você tenha um sonho, porque eu sempre fui muito movida pelos sonhos. Então, quando eu tive um sonho, eu sempre dei o máximo, porque, assim, é uma coisa que eu queria muito. Então, cara, se eu não for atrás do meu objetivo, se eu não for correr atrás do que eu quero, quem é que vai fazer isso para mim? Como é que eu vou fazer isso sair do papel? Então, meu pai sempre me dizia que se você tem um problema, resolva. Então, o meu problema era conseguir chegar no meu sonho, então eu tinha que resolver esse problema. E eu corria atrás, fazia isso e aquilo. Então, duas coisinhas que eu ia falar para vocês, três na realidade. Primeira coisa, corram atrás de seus sonhos, não desistam, procurem pessoas, procurem conexões. Se você acha, cara, eu quero falar com tal pessoa, essa pessoa pode me auxiliar. Se você não tentar, você nunca vai conseguir. Então, sempre tente, o não você já tem, sabe? Então, vai atrás de procurar o seu sim. Segundo ponto, se você se você já tem esse objetivo, vai lá e se junte com pessoas que possam te ajudar. Porque se você faz tudo sozinho, quer fazer tudo sozinho, você nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, uma coisa que fez total diferencial em toda a minha trajetória e ainda faz hoje é que eu sempre procurei estar perto de pessoas que pudessem engrandecer a minha trajetória, que pudessem me engrandecer e fazer a diferença nisso. E terceira coisa,
nunca, sempre façam, desculpa, a terceira coisa é sempre façam as coisas procurando alegrar os outros. Então, nunca queiram ser a estrela do momento, porque isso não funciona. Eu aprendi muito isso com a minha família também, quando eu ganhei minha primeira medalha em Olimpíada, que eu tava achando, caraca, eu ganhei uma medalha em Olimpíada, uma medalha de ouro na Olimpíada Estadual de Matemática, eu sou muito boa. E eu fiquei, assim, muito eufórica por isso e simplesmente meu pai pegou e quase jogou a medalha para fora do carro. E eu fiquei, meu Deus, mas como assim? É tudo que eu tenho aqui. E naquele momento eu realmente percebi que o que vale não são as premiações ou as colocações que a gente tem, mas sim todo o conhecimento e as experiências que a gente adquire durante o processo. Então, por exemplo, hoje, muitas das coisas e das pessoas que me auxiliaram para chegar até aqui foram conexões que eu fiz por causa das Olimpíadas. Então, não foi a medalha de ouro que me faz conseguir, por exemplo, hoje ter um projeto aprovado pela NASA, mas o conhecimento que eu adquiri para conquistar essa medalha. Nas Olimpíadas Científicas, não é eu estar à frente de auxiliar nas Olimpíadas de Astronomia que vai fazer, nossa, eu virar uma boa pesquisadora em cosmologia computacional como eu faço agora. Não. É justamente as amizades que eu fiz e o conhecimento que eu adquiri em relação a isso. As pessoas que me ajudam, às vezes eu tenho uma dúvida, caraca, será que isso é uma coisa viável? Será que isso é uma coisa que vale a pena eu fazer, eu tentar? Eu vou lá e pergunto, sei lá, para o Carrite, que é um amigo meu das Olimpíadas. Eu pergunto para o Canali, você acha que isso é uma coisa viável? Eugênio, você acha que isso funcionaria? Ele é o Masi, o que você acha sobre essa opinião? Então vá, se junte com pessoas boas e adquira muito conhecimento. Sim, mas só para encerrar aqui, eu gostaria de avisar a todos que o que a Catarina aprendeu ao longo dessa pequena trajetória, que chegou do 0 ano até os 19 aninhos dela aqui, né? Ela não guarda para ela. Todo o tempo ela esteve participando de ações de voluntários nas quais ela compartilhava o conhecimento que ela adquiria. Estudou e foi ajudar os colegas que queriam ajuda para fazer a matemática, fazer a robótica, fazer a química, né? Trabalhou em grupo aí, como ela estava mencionando. Então, o importante é não aprender só para você ser o melhor de todos e quanto mais na frente de todo mundo você estiver, melhor. O ideal é que, quando você aprende algo, você compartilhe com os colegas, ensine os colegas que estão ali, de repente, na série anterior, no ano anterior, ou querendo aprender também. E a Catarina é um exemplo vivo desse compartilhamento de amor ao conhecimento, às amizades, né? Como ela muito bem tem demonstrado. Não é, Catarina? O negócio é aprender e ensinar os outros também, né? Exatamente. Eu acredito muito que de nada vale você ter o conhecimento se você não compartilha, porque quando você se for, o conhecimento também se vai. Então, se você passa isso para outras pessoas, isso vai se eternizar. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui. O Eugênio deu umas palminhas aqui para você também. O Ronélio Klitsky, deve ser um parente seu aí, Ronélio Klitsky, né? Que depoimento sensacional. Tivemos aí muitas pessoas dando os parabéns para, né, a sua apresentação aqui, né? Ayrton Pellegrino, parabéns pela live, para o seu canal. Para mim, não. Parabéns aqui para a Catarina, o Pellegrino, né? Então, muitas pessoas acharam muito útil os seus depoimentos, que certamente vão servir de exemplo a muitos e muitos jovens. Claro que temos muitos jovens que fazem mais ou menos o que a Catarina faz. Tem um sonho, corre atrás, entendeu? Como resolver o problema, né? É correr atrás e resolver o problema. Não ficar esperando sentadinho que alguém resolva, procurando desculpa, né? Por que você não conseguiu, né? Tem que batalhar, de repente você não consegue, mas pelo menos você tentou, né? Isso que é importante, né? Então a gente parabeniza a muitos dos jovens aqui no Brasil, participantes de Olimpíadas, que compartilham o que aprenderam com os colegas, formam associações aí de auxílio aos interessados em participar de Olimpíadas. Aqui temos um exemplo vivo de um grande grupo de ex-olímpicos que estão colaborando com a OBA. Estou certo que... E já tivemos no passado outros grandes grupos de ex-olímpicos que colaboraram conosco. Então, o importante é não só passar pelas Olimpíadas, mas tentar até continuar um pouquinho dentro delas, porque talvez um dia a Catarina que vai estar aqui na coordenação da OBA.
Ou uma Exatamente. outra Catarina, né? Não é? Porque ninguém fica, a gente sempre vai ter que passar o bastão para alguém, e a gente gostaria de passar o bastão para meninas como essa daqui, como uma Catarina. Seria uma honra. Muito bem, Catarina. Olha aí, ó, estamos acabando até em cima da hora. Outro dia nos atrasamos e tal, né? 18 horas, né? Muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Sucesso, né? Você vai conseguir o sucesso porque, antes de tudo, você está trabalhando, né? Como diz o Marcos Pontes, sucesso só vem depois de muito trabalho, né? De muito estudo, muita dedicação. E é isso que você tem feito a vida toda, por isso as portas se abrem, as pessoas abrem seus corações, às vezes abre até a carteira também, né? Porque veem que você merece, né? Tive a oportunidade de sentir um pouquinho isso no passado, quando fui ajudado, quando estava numa idade similar à sua, quando pessoas também, vendo a minha dedicação aos estudos, etc., também me ajudaram. Então, é o que eu costumo dizer, né? Parece que o universo conspira ao favor daqueles que o bem praticam. E aqui está a nossa Catarina praticando o bem o tempo todo, né? Eu que Beijão agradeço, para você, Canali. abração para você, Catarina, e até a próxima. Eu que agradeço, Canali, pelo todo o apoio desde sempre, desde que eu comecei as Olimpíadas, assim, você sempre foi muito importante, assim, para o desenvolvimento da gente, de criar essas oportunidades para a gente, e também todas as pessoas que tiveram nos apoiando, me apoiando durante esse processo, o colégio, o Elio Másio, o Eugênio também, o Rojas, toda essa galera, porque vocês foram muito, muito importantes. E se eu estou onde eu estou, vocês fazem boa parte desse processo, principalmente pelo meu interesse nessa área aeroespacial. Muito bem, então, obrigado a todos aqui. Chegamos aqui até 43 pessoas nos assistindo agora. Muito obrigado a todos vocês. Sábado que vem teremos uma outra live. Não sabemos qual é o tema ainda, mas vai ter. Sábado que vem, todo sábado, 17 horas. É ou não é, Catarina? Exatamente. Abraço a todos vocês. Bom fim de semana. Fiquem em casa se puder, lavando as mãos, aquela coisa toda, né? Pandemia, tá bom? Abração. Tchau, tchau, Catarina. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.